sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, trazendo sempre para vocês histórias e personalidades da cidade, uma das maiores cidades aí da América Latina, São Bernardo do Campo, hoje com uma história muito interessante. Tenho o prazer de conversar com Wanderleia. Ela é presidente da colônia de pescadores de São Bernardo do Campo, também proprietária da Billings Tour, e olha, é uma história que vale a pena conhecer, porque olha que só esse começo para que você fique aqui com a gente acompanhando o bate-papo. Wanderleia morou em um barco casa, vai explicar pra gente, até os 6 anos de idade, e isso então, digamos que ditou toda a sua trajetória. Wanderleia, é um prazer, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, eu que agradeço de estar aqui. Vamos começar por aí, pelo início, então, né, da sua história. Não poderia ser diferente. Nascida em São Bernardo do Campo, seu pai já gostava de barcos, de águas abertas? Sim, eu venho de uma mistura, né? Os meus pais, os meus avós por parte de mãe pescadores e por parte de pai lenhadores. Então daí deu essa junção do meu pai lenhador com a minha mãe pescadora, acabou que meu pai virou pescador também. Por isso que eu acabei nascendo, eles casaram e meus avós já moravam num barco casa e eu acabei nascendo e morando até os 6 anos em um barco casa. Em São Bernardo do Campo? Em São Bernardo, um barco onde a gente tem toda, até hoje eu tenho a documentação feita a lápis, né? Porque na época não tinha outra coisa, tendo a autorização da Light, que é a dona da represa, quem fez a represa há 101 anos atrás, deixando que ele morasse. Falando na represa, né, 101 anos atrás, a gente tem a Billings que completou 100 anos, né? É importante a gente falar esse marco, essa joia que a gente tem em São Bernardo do Campo, né? Sim, dia 27 agora ela completou 101 anos. E aí, conta pra gente, Wanderleia, como vem, então, de repente, toda essa sua trajetória até que você se estabeleça como presidente da colônia de pescadores e entre em contato, então, com essa realidade. Você também é capitã, né? Eu sou a única comandante aqui, até hoje eu não vi outra comandante aqui em São Bernardo, né, em São Paulo. Então, no entanto, que hoje eu, além de ser presidente da Colônia dos Pescadores, ser proprietária do Billings Tour, que é o turismo náutico de São Bernardo, não só turismo, mas também todo o trabalho que a gente faz com as empresas, tipo dutos que passam dentro da água, então tudo isso é a gente que acaba fazendo. E hoje também eu sou comandante-chefe de navegação do Aquático SP, que é o transporte público em São Paulo. Agora, conta pra gente como que tudo isso se deu, como tudo isso chegou aí, né? A menina que até os 6 anos morou no barco casa na represa, de repente, hoje tem toda essa representatividade. Eu nasci e já fui para esse barco, então eu morei até os 6 anos no barco. E só que tem o barco maior, de 12 metros, e o barco menor. E meu pai saía para pescar. E eu nunca consegui ficar quieta em casa. Eu fugia da minha mãe para ir atrás do meu pai e eu queria pescar, eu queria fazer tudo que fosse de barco, né? E fui crescendo. Então, assim, até 6 anos, o barco um dia estava aqui, um dia estava ali, um dia estava lá. Então, hoje eu tenho as lembranças, as fotos na minha mente de onde o barco, um exemplo, ele estava ancorado e vinha um temporal, tinha que amarrar ele prender mais forte ali com os cabos para que ele não fosse embora, né? Quando eu completei os 6 anos foi quando eu tive que ir para a escola, que daí a gente parou ali na balsa, atravessando a balsa. E é onde eu estou até hoje. Né? Até a gente acabou comprando, meu pai comprou o terreno e eu estou lá até hoje. Então, assim, já vem esse amor, eu acho que de ficar com o meu pai. Então, o meu gosto por pescar, por desenhar embarcações, né? Por desenhar a embarcação apropriada para navegar na nossa Billings, porque não é só você fazer uma embarcação. Então, assim, e esse amor veio vindo. E eu fugia, meu pai também já trabalhava com turismo, pescava e final de semana trabalhava com turismo. Na parte preservada, hoje a gente diz, né? A parte preservada da represa, que é a parte do Parque Estadual Serra do Mar, onde o Capivari, Braço de Pequeno, essas coisas. E eu fugia da minha mãe, me escondia dentro do barco e eu fico imaginando o trabalho que eu dava, né? Porque não tinha celular, assim, a filha sumiu, tá onde? Deve estar com o pai, porque não tinha como avisar. E eu sempre fiz isso. Fui crescendo e sempre com ele. E daí ele falava assim, ou eu ensino você, ou eu ensino. Eu lembro ele falando para minha mãe, ou eu ensino a tua menina, ou ela vai destruir minhas coisas. Então, ele me ensinou a fazer tarrafa, a entralhar a tarrafa. Hoje a gente compra pronto, mas no tempo a gente tinha que fazer. A tarrafa, a rede, o barco, tudo que tivesse que fazer, eu sei fazer. Porque ou ele me ensinava, ele falava, ou ela destrói meu material. Então era meio que assim. E o tempo foi passando, daí
Com 16 anos eu casei, também com um pescador, casei, né? E daí tive um filho com 16, com 17, um com 18, com esse pescador. Depois com 27 eu tive mais um e mais um com 36. Daí eu já estava trabalhando com ele. E só que quem tinha carteira de pesca? Os homens. Os homens tinham carteira de pesca. A mulher, ela trabalhava, mas não tinha carteira de pesca. E daí eu falava, tá errado, porque tem que ter, né? Daí, quando eu estava grávida do último menino, que já tem 22 anos, a Polícia Militar Ambiental abordou meu marido e minha filha, que estavam pescando, e o barco, ele tem um registro do barco com o motor. E estava pegando pouco peixe, a gente mudou, nós colocamos um motor menor numa embarcação onde tinha uma potência maior. Mas a polícia não quis saber. A polícia levou tudo preso, barco, motor, marido, filha e tudo. E daí ligaram, foi a Polícia Militar Ambiental, ligaram e falaram que eles iam ficar presos. Aí levaram eles, nós ficamos 26 dias sem barco e sem motor, o que na época foi muito complicado, porque o pescador hoje é melhor, mas naquele tempo era um pouco mais complicado, né? A gente passava por fases de tipo assim, de você trabalhar hoje e para você comer amanhã e depois você tem que pescar, então dividir tanto o alimento como o combustível e o material, porque era tudo mais difícil naquele tempo. E daí nasceu a ideia, eu falei, não tem ninguém para defender a gente, não tem ninguém, tipo, o barco motor ficou preso e quem vai defender? Então daí porque a gente fazia, eu tinha carteira de pesca, meu marido tinha carteira de pesca e meu marido tinha para pilotar a embarcação, que é a CIR, é a carteira profissional, e a menina não tinha. E daí com isso a gente começou a pensar, e o presidente da colônia de Santos, da colônia Z1 da Ponta da Praia, que todo documento tinha que fazer lá, era a colônia mais próxima. Daí ele acabou, né, a gente comentou o que aconteceu, São Bernardo não sabia o que era pescador, a profissão, ninguém sabia, nem INSS, nem Ministério do Trabalho, ninguém. Tudo tinha que ir para lá. Daí o presidente de lá, eu tinha ganhado o neném e não consegui fazer meu auxílio maternidade aqui, tive que fazer em Santos. Daí eu entendi que era realmente aqui ninguém conhecia pescador. E eu fui. Daí quando aconteceu esse fato da Polícia Militar ter feito a apreensão do marido e a filha, para a liberação do barco, daí nós fomos convidadas pelo presidente da colônia Z1, que era o senhor Okida, a ter uma capatazia. O que é uma capatazia? Uma representação da colônia lá de Santos aqui em São Bernardo. E daí a gente começou, eu e minha filha, o nosso intuito, o intuito do Ministério da Pesca era que nós tivéssemos pelo menos 100 pescadores cadastrados para ter essa capatazia. Não era chegar e falar, eu quero ter, não, 100. Daí a gente foi de porta em porta para conseguir os cadastros. Muitos falavam assim, gente, não, se homem fazendo não dá certo, mulher então esquece. E daí a gente foi. Mas não desistimos, continuamos, conseguimos as 100 assinaturas, 105 na época. E nos tornamos capatazia. Porém, mesmo como capatazia, eu tinha que fazer o quê? O pescador, ele é o único trabalhador que ele tem seguro-desemprego todo ano, aliás. Então ele tem 4 meses, de março a fevereiro, de outubro a fevereiro, ele recebe os 4 meses. Então a gente montava todo o processo aqui em São Bernardo e eu tinha que pegar esse processo e descer correndo para Santos, para a Ponta da Praia, para que ele assinasse, carimbasse, o presidente da colônia, para depois da entrada no Ministério do Trabalho, na época era Ministério do Trabalho. Só que isso eu não estava feliz com isso. Os pescadores já estavam legalizados, as mulheres que eram até então só limpavam peixe, já estavam tirando as carteirinhas, mas isso ainda me incomodava porque tinha a época do defeso. E quando teve a parte do defeso, daí junto com a Prefeitura de São Bernardo, a gente acabou fazendo uns cursos, e nesse curso a gente... eles perguntaram pra gente o que vocês querem fazer, o que vocês acham que seria legal. E a gente falou, vamos fazer um curso para fazer o turismo náutico. E acabou saindo duas vertentes que saiu, o turismo náutico e um grupo de mulheres para fazer, 3 aliás, um grupo de mulheres para fazer a cerâmica no Pós-Balsa. E outras que fizeram uma padaria.
E daí a gente começou com isso daí, fizemos o projeto, tudo, daí, quer dizer, tudo muito complicado, porque quem que conhecia um barco em São Bernardo, na prefeitura de São Bernardo? Ninguém. Então daí eu tive que ver o barco, como que era, que barco que faria, qual o alumínio que colocaria, qual o motor, a potência. Mas para mim isso era fácil, porque era a minha vida, né? Eu já estava acostumada, casei com 16 anos, com um pescador, filha de pescador, então eu tinha que saber, era até obrigação. E quando eles foram presos, que a gente, a polícia fez a apreensão, daí nasceu a colônia, a capatazia, que eu disse. E nesse daí começou a aparecer outros problemas. Qual o problema? A polícia queria que nós tivéssemos carteira para pilotar a embarcação. Daí, qual é a carteira? O arraiz. Não o arraiz. O arraiz, ela é amador. Então, nós precisávamos ter uma carteira profissional. Daí, mais uma vez, a gente conseguiu junto também a ajuda de trazer o primeiro curso de Santos e trazer o pessoal para formar os marinheiros auxiliar de convés, ou POP, pescador profissional. Eu já estava há 11 anos na fila de espera por ser mulher, a capitania não me chamava. Então, daí quando eu tirei minha primeira carteira, o que aconteceu? Eu falei, agora não me seguram mais, porque agora eu tendo a primeira, eu consigo. E daí eu fui mudando, porque daí você vai mudando de categoria. POP, MAC, MAF, até chegar. E consegui trazer esse curso. Em 2010, formamos 32 alunos, porque 3 reprovaram. Em 2011, formamos mais 35. Desse grupo, 5 mulheres. 5 mulheres. E depois, em 2017, surgiu a necessidade de mudar de categoria para comandante, porque a balsa, acho que todo mundo sabe, a balsa aumentou o tamanho, aumentando o tamanho da balsa, aumentou a arqueação bruta, então aumentou a categoria da carteira, igual uma habilitação. Você tem uma, acho que é B, você pilota seu carro. Para você pilotar uma carreta, você tem que ter uma profissional. E daí eu consegui esse curso, não em Santos, não em São Sebastião, em Barra Bonita. E daí nós fomos para lá, e foi daí que daí com mais 17 homens, eu acabei me formando como comandante. E hoje eu sou, assim, da gente ver por aqui, a única mulher comandante. E aí, depois dessa trajetória toda, né, é importante que a gente traga... Muitas pessoas que podem estar nos assistindo, acompanhando, ouvindo, não sabem que existe uma região de pós-balsa em São Bernardo do Campo. É verdade. Eu até esqueço. Essa região do pós-balsa, onde as pessoas perguntam, não, mas tem que pegar uma balsa? Sim, é por isso que chama pós-balsa, tem que pegar uma balsa para chegar, que é onde está a colônia dos pescadores, o Bilinhos Tour, das cerâmicas, que inclusive estiveram conosco aqui também em outro episódio do podcast da Câmara de São Bernardo, da panificação, enfim, tem toda uma estrutura da prefeitura também nessa região. E aí, como vem essa questão do turismo, né, de trazer ou de levar o turismo para essa região que é riquíssima? É uma pena que nem todo mundo tenha conhecimento ou acesso. Então, o que acontece? Daí, como eu não consegui ficar quieta na época do defeso, daí eu tirei e consegui fazer essas carteiras. Porque a gente também não conseguiria fazer o turismo sem essas carteiras profissionais. Daí a gente conseguiu fazer esse projeto de ter um barco e começar a fazer o turismo. Por quê? Na época que não se pode pescar, é a época do verão. Você concorda? De outubro a fevereiro. Então, eles iam pescar de uma forma... Porque não recebe o defeso tão rápido, às vezes o governo demora para pagar, e eles iam pescar. E a gente tinha pescadores presos, porque vai preso, é crime ambiental pescar. Então, daí a gente acabou criando o turismo. Então, quando eu tenho o turismo, eu tenho o quê? Eu tenho o comandante, eu tenho o monitor que foi formado também, a gente acabou levando cursos do Senar também, com a ajuda da Prefeitura de São Bernardo, que é o Senar é quem leva o curso de turismo rural, turismo em propriedade rural, para que as pessoas entendam que a gente precisa fazer um turismo, mas não mudar a nossa forma de viver, mostrar para o visitante o nosso jeito de ser, né? Então, daí, num dia de turismo, quer dizer, então a gente consegue pôr o comandante, ou o marinheiro, seja quem for que estiver trabalhando, ou o monitor, e se a gente faz o almoço, faz alguma coisa, ainda vem as pescadoras, que são quem acabam fazendo o almoço para poder fazer. Então, num dia, ao invés de eu falar, tá, é lá na colônia, a colônia tá lá do lado da sua casa, tá, mas não é a minha casa. Porque a minha casa é minha casa, mas o espaço que a gente tem, eu falo que eu não vou levar.
para lugar nenhum. Então o espaço, hoje a gente tem um mini museu, então a cerâmica que as meninas deixam é vendida para elas, tem a cerâmica, tem peças indígenas, tem a maior carpa pega e reservatório. Então assim, é uma junção, onde você acaba fazendo como se fosse um guarda-chuva e tem vários personagens ali, ninguém vai ficar rico disso, mas ninguém deixa de trabalhar. Pelo menos todo mundo tem o seu trabalho nessa época do ano. Foi uma alternativa para gerar emprego e renda. Sim, nessa foi a alternativa que nós encontramos. Da defesa. E daí eu levando o turista para fazer o passeio, para conhecer a Billings, para fazer a trilha do carvão, eu consigo também apresentar para eles o mini museu que nós temos lá, que é a maior carpa pega em reservatório, a tilápia rendária, a tilápia nilótica, o bagre africano, o acará, a piranha, a irerê, são as coisas que nós temos. E nesse espaço a gente tem as peças de cerâmica que as meninas vendem também. Voltando um pouco para a colônia de pescadores, né? Hoje a colônia já tem quantos anos e quantos pescadores são associados? A colônia ela foi formada em 2000 como capatazia em 2008. 2015, por conta da gente querer fazer esse barco, o processo com a prefeitura, porque como é que você faz um projeto com a prefeitura de São Bernardo com o CNPJ da Ponta da Praia? Não rola. Então daí nós tivemos que fazer mais uma reunião, daí 300 assinaturas de pescador, não qualquer pessoa, mas pescadores com RGP, Registro Geral de Pesca. Daí nós fizemos essa reunião, essa assembleia e conseguimos as assinaturas e nos tornamos colônia, porque até então capatazia José Bonifácio, daí nós nos tornamos colônia Orlando Feliciano. O Z17 vem da Confederação e o nome foram os pescadores que deram em homenagem ao meu marido, que é falecido e que era pescador também a vida toda. Então, daí que surgiu a colônia em 2015 como CNPJ dentro de São Bernardo. Hoje são quantos associados? A gente já teve até 1.300, porém com essa cassação, com essas coisas, então a gente trabalha bem certinho, todo mundo que faz essas coisas certas. Hoje a gente está em torno mais ou menos de 700 e poucos pescadores, sendo 100 e poucas mulheres. Grande parte mora ali. Ou 100% mora nessa região? A gente já teve no início 100%, a maioria era de São Bernardo, hoje não mais. Hoje, como São Paulo acaba sendo maior, então nós temos, a gente tem até um gráfico, devia ter trazido para você ver, então onde nós temos em primeiro lugar São Paulo, segundo São Bernardo, depois Ribeirão, Santo André e assim em diante. Nós temos pescadores do Guarapiranga, e nós temos também alguns da Baixada. São poucos, mas são 6. Porque a colônia, você escolhe onde você é bem recebido. E se encaixar dentro da legislação na hora de receber o defeso, então você pode escolher ela. Você não pode, você é aqui e quer receber o defeso do mar, daí não. Mas quando é do mesmo, então você... Por isso nós temos pescadores do Guarapiranga e daqui da Billings, de Ribeirão Pires, de alguns, pouquinho mais temos. Então assim, mas a maior parte, o bravo é São Paulo e São Bernardo. E o turismo, né? Essa questão do Billings Tour, parte dali também? Parte dali também. E assim, não é aquela coisa, eu não consigo colocar ninguém no barco e falar, vamos passear. Isso não rola, não vai. Então, entrou no barco, a gente tem que falar, por isso que tem um monitor. O porquê a represa foi formada, quantos anos ela tem, qual a região da represa nós temos as espécies de peixe. Por quê? Se eu estou na parte poluída, eu tenho os peixes exóticos. 3 espécies de carpa, 2 de tilápia, rendália nilótica, bagre africano, cascudo preto e lambari tambiú, que é o amarelo. Se eu estou na parte intermediária, eu tenho um pouco de cada um. Se eu estou na parte preservada, eu passo a ter os nativos, que é o lambari do rabo vermelho, que está em extinção, mas nós temos bastante, saguiru, o acará, a traíra e o cascudinho marrom, que é o nosso. Então assim, a gente tem meio que essa divisão dentro da represa. Hoje a gente tem uma preocupação porque os peixes exóticos, eles sobrevivem onde? Na parte poluída. Hoje nós temos uma espécie de peixe que soltaram na Billings e que ele está se desenvolvendo muito bem na parte preservada. Então isso é uma coisa que é o jacundá. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu, como 58 anos dentro da água e sabendo que eu tenho netos aí que também vão continuar, me preocupa bastante em saber que a gente tem essa espécie hoje já crescendo, né, aumentando dentro da parte limpa da represa. Por quê? Explica para quem nos acompanha. Porque ela come os peixes nativos que nós temos.
Então a gente já acabou pegando alguns deles. Então o medo é isso, porque hoje, quando você fala de Billings e você fala de pesca esportiva, o povo vai falar, mas você vai pescar o que dentro da Billings? Sendo que na nossa parte de São Bernardo, na parte do Capivari, que é entre a interligação Anchieta e Imigrantes, o Rio Pequeno, nós temos... A represa ela foi formada em cima de troncos. A represa tem 101 anos. Para um tronco estar lá, um tronco de 10, 15 metros, ele está lá há quantos anos? Há 100 e poucos anos. Então, nessa região temos muitos troncos. Para navegar é perigoso, a pessoa tem que saber navegar, senão ela acaba afundando o barco, rasgando o barco, porque são troncos. Porém, é um berçário para que a traíra crie. Então, por isso que nós temos mais a pesca esportiva nessa parte preservada de São Bernardo, porque esses troncos faz com que seja um lugar onde ninguém consegue colocar uma rede, nem as varinhas conseguem tirar. Por isso que ali a gente sempre vai ter o peixe nativo. Porque eles estão protegidos pelos troncos, e também porque é uma área muito preservada, né? Você navega assim por vários, acho que ali você navega, vamos lá, dependendo do motor, você navega por umas 2 horas sem você ver uma casa. Na parte do Capivari nós temos 2 pescadores que moram, um casal que mora numa ilha e um rapaz que mora numa outra, só, não tem mais nada. Então, diferente das outras partes da represa, que você vê construções e mais construções. Então, São Bernardo tem essa parte bem preservada, graças a Deus. E, infelizmente, um turismo ainda não tão reconhecido, né? Vem crescendo, mas poderia ser muito mais, porque são belezas naturais muito próximas aí, tanto da capital, sim, tanto um turismo para quem é da região, né? Até mesmo de São Bernardo. E hoje, se eu te falar, quando a gente trabalha com Billings Tour, a gente faz também na educação ambiental com aquelas escolas Waldorf. São as escolas que mais fazem o passeio com a gente. Daí eles acabam vindo fazer o passeio, os alunos, e quando eles recebem alguém de fora, de outro país, o que eles querem? Mostrar algo diferente. Então, daí a gente acaba levando para a Trilha do Carvão, porque a Trilha do Carvão são 2 fornos da década de 20, que tá dentro de São Bernardo e que não é praticamente explorado, né, a pé. Então, vai descer 1.700 metros e subir, é difícil quem quer ir, eu também não tenho divulgação disso. Então, nós embarcados, a gente consegue fazer essa trilha, que dá uns 400, 500 metros, então eu consigo trabalhar com as crianças e com pessoas de mais idade nisso daí. Também temos dentro de São Bernardo as aldeias indígenas, que quando o grupo chega e fala, não, a gente quer conhecer, então daí a gente vai marcar, vai entrar em contato com a liderança, que hoje também a Brilho do Sol é uma mulher, e a gente vai levar esses passeios para lá. Então, assim, depende do que quer. Então, tem gente que fala, não, a gente tem a família, a gente quer passar um dia lá numa ilha. Nome, né? A gente tem dentro da represa, aqui vocês têm o nome das ruas, lá a gente tem Ilha Solteira, Bico do Cachorro, Pau Torto. Então, a Ilha Solteira é um lugar onde a gente leva o pessoal e eles passam o dia todo acampando, fazendo churrasco, pescando de varinha, e à tarde a gente vai buscar. Ou tem gente, depende do feriado, que vai na sexta e quer voltar no domingo. Né? Então, eles, quer dizer, acaba tendo esse turismo dentro de São Bernardo. E quando eu não tenho, que eu faço turismo e eu não tenho as pessoas para fazer o almoço, porque nem sempre eu consigo ter as mulheres, porque quando é a época de pesca, elas não querem trocar a pesca pelo fogão, elas querem continuar pescando. Então, o que a gente faz? A gente pega o pessoal no Billings Tour, faz o passeio e leva para almoçar num bar flutuante na Estrada Velha, que é o Netuno. Porque também a gente, né, tem, assim, é um lugar bem familiar, é um lugar que dá para você levar as pessoas para fazer o passeio. Tem aumentado, né, esse conhecimento com relação a esse tipo de turismo que São Bernardo oferece? Tem aumentado. O que falta às vezes no meu caso, o que eu digo, o que falta? Tipo, eu tenho trabalho, porque além do turismo, a gente também tem o trabalho de educação ambiental. Tem uma sala, uma empresa CETESB, elas querem levar uma sala de aula e a gente não tem uma embarcação maior para isso. Então, o que faltaria hoje é uma embarcação maior. A gente tem aí um projeto, a gente começou a construir uma embarcação para 44 pessoas, para que a gente possa atender esse tipo de coisa. Eu gosto do turismo, do passeio, acho isso muito legal, mas o poder fazer a educação ambiental com as crianças dentro de uma embarcação é uma coisa assim que me dá muito prazer, porque você ensinar para uma criança, ele vai levar para o resto da vida.
Então, quando você consegue provar, mostrar para ela como que é, que a gente recebe lá as crianças, quando eles pegam um peixe que a gente leva para ver marca com a pescadora, né, o horário que estão tirando, que eles vêm tirar o peixe da rede, eles entendem que o peixe não vai para o mercado sozinho. Eles entendem que tem toda uma trajetória, que tem que pescar, que tem... Então, eu acho que isso é muito legal. Seus filhos, seus netos dão seguimento, são dessa área também? Então, meu filho mais velho não, ele é analista de sistema, ele foi para o lado da computação, engenheiro da computação, de 41. A menina de 40 é marinheira, o menino de 30 também é comandante como eu, também no Aquático SP, os dois, e o mais novo também está indo para o lado de TI, que é o de 22. Já as netas, eu tenho neta de 19, que não é da água, mas a pequenininha de 11, ela não vê a hora de completar 18, que ela quer, porque quer ser marinheira de todo jeito. Quer dizer, isso perpetuou, sem dúvida nenhuma, aí por quantas gerações? Sim, já no mínimo 4, sim. A gente já está na 4ª geração de mulheres, contando só as mulheres. Então, assim, pra gente... E é difícil tirar, porque que nem minha filha fala, lá, quando ela tinha os 15 anos dela, eles trabalharam, fizeram estágio, ela e o menino na Scania, pelo camp, mas não é que a gente trabalhe na pesca por falta de opção. A gente trabalha com a pesca, a gente trabalha com a navegação por amor. É diferente. Então, quando você faz por amor, eu acho que você faz bem feito. Sem dúvida. Eu acho que essa é a nossa diferença ali. Então, assim, é a nossa vida. Eu vou trabalhar hoje, se eu for de carro, eu gasto 1h20 de carro e um trânsito. Se eu vou de barco, com o meu barco, porque daí eu tenho os outros meus barcos. Porque além de ter o Billings Tour, a gente também tem eu tenho outras voadeiras onde eu alugo para pesca esportiva. E essa voadeira é que eu uso para pescar e é que eu uso para ir trabalhar. Enquanto o pessoal vai trabalhar de carro, eu vou de barco, em 20 minutos. Porque a represa, ela me dá essa liberdade de ir e vir. Enquanto você tem que estar à volta, você navegando, você faz muita... E aí você, por exemplo, faz esse trajeto até onde? Eu saio daqui da balsa do Riacho Grande e eu vou até vamos dizer, o início da represa, que é do lado do Autódromo de Interlagos. Para ali, estaciona o barco? Eu estaciono o barco do lado do pier e vou trabalhar. Trabalho o dia inteiro nas embarcações. À noite, pode ter neblina, pode ter chuva, o que tiver, eu pôr no barco e venho embora. Porque para nós, hoje, a gente não precisa, assim, eu acho que acho não, né? Certeza, convivência. São 58 anos dentro d'água. Então, não tem neblina que a gente não consiga voltar. Não tem... É difícil alguma coisa. Até hoje, assim, que eu falei, eu parei, não consegui trabalhar, foram 2 vezes. O vento muito forte. Daí não deixou a gente trabalhar. Mas, caso contrário, para nós, assim, é tranquilo. É super tranquilo. Para mim e para os meus filhos, né? Vanderlei, eu vou pedir para que a gente encerre com uma mensagem, um convite seu, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando ou nos ouvindo possam conhecer esse lado também de São Bernardo do Campo. Então, eu acho que é assim, as pessoas procuram muito turismo fora daqui. E São Bernardo tem muita coisa, né? O pós-balsa tem muita coisa. Então, a gente tem, hoje, quando você fala de um turismo, de um passeio de barco, quem vai falar que dentro do Riacho você pode ir para um eco-resort, né, que é o Naturecer, e lá você tem toda a estrutura e de lá você ainda pode pegar uma embarcação e sair e fazer o passeio e ir até a Trilha do Carvão. Então eu acho que é assim, ou para as aldeias, para onde quiser. Então eu acho que assim, eu acho que as pessoas entenderem o nosso turismo dentro de São Bernardo e aproveitar isso. Porque o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas daqui da cidade não aproveitam. Quem aproveita o turismo é quem vem de fora. Entende? Então, isso é ruim. Nem tudo, né? então, no turismo, eu queria que as pessoas daqui entendessem mais. Sabe? Onde eu vou, eu gosto de falar que existe, que tem, para a pessoa ir, para conhecer o que nós temos. Porque a gente não conhece o nosso quintal e a gente quer conhecer o quintal do outro. Exatamente. Né? Vanderlei, agradeço demais você ter compartilhado com a gente sua história, seu tempo. Parabéns aí por toda a trajetória. Obrigada. Muito bem, esse foi mais um podcast Câmara São Bernardo do Campo. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!